Olá, sejam todos bem-vindos ao Delegados na Escuta, um bate-papo sobre segurança pública, temas jurídicos e política. E, como sempre, com a parceria e apoio de Andresa Farias, do Estúdio Animarida 13, e Aracaju 24/7. Cássio, qual é o nosso BO de hoje? Nosso BO de hoje é um assunto tratado não na Delegacia Metropolitana, a famosa Terra Dura. Estamos aqui com os dois delegados de lá, Dr. Jefferson, que é mineiro, veio de Itabira para Sergipe em 2000, né, junto com a gente para fazer a academia de polícia. Formado em Direito lá, era agente de polícia, como o irmão dele também é até hoje, né, gente? Veio para Sergipe, aqui foi presidente da Associação de Delegados de Polícia, foi o primeiro presidente, foi presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, inicialmente. Gosta muito de estudar, além do curso de Direito, fez curso de Gestão Pública aqui em Sergipe, depois fez um mestrado em Administração Pública e está terminando o curso de Administração Pública. É uma pessoa muito interessada na parte da gestão do serviço público, especialmente da polícia. Seja bem-vindo, Gerson. Muito obrigado, Cássio, muito obrigado, Renata, né, meu amigo Gilberto, que está aqui com a gente. Né, agradecer a oportunidade de a gente falar um pouquinho da experiência da polícia e, né, e dessa trajetória nossa, né, nós todos aqui nessa instituição. Gilberto, que veio da Polícia Militar, capitão da Polícia Militar na Bahia, estudou no Colégio Militar desde os 12 anos de idade, 17, né, Gilberto? 10 anos. Era capitão da Polícia Militar, fez concurso junto com a gente aqui. Hoje a gente só tem gente do segundo concurso aqui na mesa, né? Veio para Sergipe junto com a gente fazer a academia de polícia, depois tornou-se delegado de polícia, passou muito tempo na divisão de inteligência, no COP, foi delegado geral, superintendente da Polícia Civil na época, fez um trabalho muito importante de gestão, de organização da gestão na Polícia Civil. Hoje também diretor da nossa DEPOL. Finalmente nós conseguimos botar ele na diretoria. Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Cássio. Obrigado, Renata, pelo convite. Como faço parte da DEPOL, né, tô de volta aqui à casa para a gente fazer esse bate-papo e falar um pouco sobre gestão de delegacia metropolitana, que é um tema muito importante diante dos resultados que a gente tem obtido com algumas alterações de funcionamento da unidade, e a gente vai tratar disso hoje. Pois é, uma alegria para mim recebê-los. Obrigada por ter atendido o nosso convite. A gente brinca dizendo que é uma intimação. Foram né? intimados, mas vieram. Não precisou mandar buscar. A gente não precisou buscar vocês. Estão de parabéns. Não precisou chamar Tony Ramos para não buscar. Foi necessário. Sem coercitivo. E foram ambos meus colegas, né, de academia, lá há mais de 20 anos. Hoje o Gilberto é meu braço direito, né, um dos meus braços, né, na ADEPOL. E Jefferson abriu portas, né? Jefferson fundou a nossa ADEPOL e teve a coragem de ser o primeiro presidente da ADEPOL. Eu queria até que você começasse falando um pouquinho como foi essa experiência, Jefferson. Foi um momento muito interessante, assim, acho que para a carreira, porque a gente vinha de um sindicato, né, que a gente existia, a doutora Georlise e os colegas da primeira turma estavam à frente do sindicato, mas a gente, como carreira naquele momento, a gente pensava na necessidade também de você ter uma associação, porque a gente sabia que a associação, inclusive a DEPOL do Brasil, era mais atuante. Então, a diretoria, Cássio, inclusive, acho que era diretor com a gente, Alexandre, Augusto César, Robério, e aí a gente pensou nessa questão da necessidade de estreitar os laços com a DEPOL do Brasil. Nós fomos até Brasília, conhecemos a diretoria, o nosso amigo Dr. Weber era o presidente nacional, Dudu, né, era o vice. Nosso eterno presidente aí, Dudu, era o vice, e nós começamos a estreitar aquela questão, e a DEPOL do Brasil, né, assim, nos intimou a criar a associação aqui em Sergipe, e aí nós fizemos essa... chamamos os colegas, todos os colegas que eram sindicalizados, fizemos uma reunião, todo mundo aceitou a proposta, fundamos a associação em agosto, na verdade, agosto de 2006, e aí a partir... Né, exatamente, acho que é final desse mês agora, por esses dias. 18 anos. Fizemos aí, criamos a associação e, como na sequência daquele ano ainda, fizemos um Congresso Nacional de Delegados de Polícia aqui em Sergipe, conseguimos congregar delegados de todo o Brasil aqui,
E foi um sucesso, a gente conseguiu apoio, né, de várias entidades, da iniciativa privada, e conseguimos fazer um congresso realmente muito interessante, muito bom, né? No antigo Hotel Parque dos No Coqueiros, Hotel Parque dos né? Coqueiros, né? Vieram colegas de todo o Brasil. Então, assim, foi uma experiência, eu acho que muito interessante, muito boa, e o fruto está aí, né? Nós estamos até hoje aí, e daí avançamos, o sindicato existe, tem personalidade jurídica, é atuante, está nos garantindo, né? As questões constitucionais, e nós estamos aqui hoje na Depol, com você brilhando, com o Cássio brilhando, e a gente sempre conseguindo avançar, e muito que a gente conseguiu foi parte da associação. Parabéns e pela coragem e pelo pioneirismo, porque começar a associação e logo depois fazer um congresso da magnitude que vocês fizeram foi imenso, incrível. Né? Porque a gente que estava lá, eu, né, que estava lá de convidada, de não participante, tinha ideia, né? não tinha ideia do que era promover um evento daquele. Foi um evento sensacional, eu lembro perfeitamente. Né? Foi muito organizado, vieram colegas de todo o Brasil. Né? Lembro bem no Hotel Parque dos Coqueiros, né? Bons tempos. Exato. Jefferson, me tira só uma dúvida em relação a essa questão de data. Foi 2006 ou 2005? Eu acho que foi 2000, acho que foi 2006, né? Assim, eu exatamente não me lembro assim, exata data, assim, a gente tem que pegar ali, né, do tempo, mas acho que foi 2006. A gestão de Iraci foi 2007, não foi? Foi, né? Foi no primeiro ano de mudança de governo, 2007, não né? foi Foi isso? mudança de governo. O nosso congresso foi o segundo congresso realizado em Sergipe de delegado de polícia. O primeiro foi esse, com a Depol, e o primeiro foi com o Dr. Jocélio, na época do Sindicato dos Delegados de Polícia, em 94. Foi quando eles, inclusive, levaram o projeto de lei da carreira de delegado de polícia. Já tinha o concurso, mas não tinha ainda aquela lei nossa da carreira que especificava as atribuições. E lá foi que o governador Albano Franco, salvo engano, era o governo dele. Não posso estar me equivocando aqui, mas lá foi quando ele assinou o projeto de lei. Nesse primeiro congresso, você fez o segundo. E lembrando, Renata, que Gerson, nessa época, o mandato da Depol era de 2 anos. Uhum. Era 2 anos e a gente tinha pouco dinheiro em caixa. Não é como a gente está hoje, que está numa situação de alguma forma equilibrada. Na época a gente tinha um carrinho velho sem ar-condicionado, né, Jefferson? E pouco dinheiro na conta. Mesmo assim, Jefferson conseguiu fazer esse congresso e foi um congresso fantástico. A gente hoje quer fazer, Jefferson, a nossa festa de 30 anos esse ano e sabe da dificuldade que é. Imagina você nessa época lá, com tão pouco dinheiro, ter feito tanto que você fez. Acrescentar, na verdade, a gente não tinha pouco dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro. Quer dizer, não tinha nenhum dinheiro. Porque foi 100% financiado, assim, foi 100% patrocinado, porque a associação realmente não tinha dinheiro. A gente tinha uma arrecadação de poucos delegados, um valor realmente que era baixo. Então, assim, era outra pessoa jurídica que estava sendo criada, era um outro CNPJ. Então, nós conseguimos realmente isso aí. E você fala o segundo congresso, a importância. Acho que no primeiro congresso a gente teve a importância de consolidar a carreira. Na verdade, foi criada a carreira porque você tinha um nome de delegado de polícia, então você não tinha uma carreira estruturada. Com o congresso, nós conseguimos essa questão política, esse apoio e fizemos a carreira. Com o segundo congresso, nós conseguimos dar visibilidade à carreira de delegado, porque foi depois desse segundo concurso e que nós ocupamos o interior, estávamos ocupando a capital. Exatamente. Então, quando você cria um congresso, você traz para a visão da carreira para a sociedade. A gente teve um congresso que teve debates de promotores, de advogados, né, de outros membros da carreira, discussões jurídicas nacionais que interessaram a carreira. O Dr. Reale veio para cá. Então, foi muito interessante essa questão. Então, assim, um congresso aumenta a dimensão da carreira. Com certeza. E me refresca a memória, foi nesse congresso que a gente teve também o encontro do chefe de polícia? Foi. Nesse congresso também, né? Que eram sempre paralelos, né? Aconteciam os dois eventos ao mesmo tempo e conseguiu trazer uma reunião do chefe de polícias. O lembro, foi muito bom. Eu só sei que amanheceu o dia de uma festa, já. Só lembro disso. Foram boas as festas. Né? E Gilberto, antes da gente entrar também no assunto, no tema do nosso bate-papo de hoje, queria que você falasse também da sua experiência como delegado geral. Né? Minha experiência de delegado geral assim, foi talvez a maior experiência em termos de gestão que eu tive na minha carreira policial. Hoje tenho 35 anos já na polícia, né? Passei 12 na PM, saí como capitão na Bahia e vim para cá. E eu passei
em outros cargos antes, né? E eu acho que isso também foi de fundamental importância, tanto em delegacias metropolitanas, quanto em departamentos, e depois como coordenador da capital, do interior, e assim, chegar à superintendência depois de passar por tudo isso, me fez ter uma visão completamente diferente se eu alçasse aquele cargo antes de passar por esses órgãos e iniciar a carreira realmente executando todas aquelas atividades. Então, eu passei do interior à capital, passando por todas as delegacias metropolitanas, departamentos, delegacias especializadas, coordenações, até chegar à superintendência. Isso trazendo uma bagagem de experiência de gestão como policial militar oficial, né, que você termina executando gestão, e passando por essas gestões dentro da própria instituição Polícia Civil, isso me fez subir ao topo da carreira na Polícia Civil com uma visão completamente diferente do que eu cheguei, né? E isso foi importante. E essa experiência, para mim, assim, foi fantástica no sentido de poder colocar em prática uma série de ideias que eu vim construindo ao longo da carreira, desde o ingresso. E a essa época, né, quem estava de meu lado? Jefferson. Né? Jefferson era o meu braço direito na época, que era o chefe de gabinete, né, que não existia. Então, eu passei na coordenadoria da capital, criei o coordenador adjunto, na interior o coordenador adjunto. Então, tudo isso foi ficando. Né? Primeiro distintivo da Polícia Civil. Inúmeras. Nós fizemos o primeiro recadastramento da Polícia Civil, nós identificamos quase 80 policiais que estavam fora da instituição, sem nenhuma legalização, sem nenhum documento, que tiveram que retornar. Nós fizemos um recadastramento, nesse recadastramento nós fizemos um perfil de cada policial com todos os cursos, inserido numa base de dados, criamos uma análise de toda a necessidade de pessoal projetando para 5 anos, para que a Polícia Civil pudesse saber quantos vão aposentar, quantos eu preciso a cada ano para preencher os cargos existentes. Então, assim, foram inúmeras. A Polícia Civil passou a ter carro com ar-condicionado que nunca teve, carros locados, abastecimento com cartão. Assim, tem uma infinidade de mudanças que foram feitas, tudo fruto também dessa experiência profissional em outras atividades e dentro da própria instituição. Então, naquela época, assim, corregedoria, não só existia um delegado na corregedoria. Foi que ano, Gilberto? Acho que foi 2008. Né? Inclusive, assim, a primeira unidade policial com centro integrado de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, foi criada nessa época. E hoje a gente está trabalhando lá. Exato. Né? Na delegacia, o Santa Maria foi a primeira delegacia Centro Integrado de Segurança Pública. Inclusive, meu nome está lá na placa, o nome do meu avô, ressuscitaram meu avô, que esqueceu de botar o neto. Né? Isso é interessante, porque assim, meu nome é José Gilberto Guimarães Neto, está lá José Gilberto Guimarães, né? Tá na placa. Então, ressuscitaram meu avô, que eu nem conheci. Então, na verdade, assim, foi muito interessante. Eu acho que foi uma experiência fantástica e nós, depois que concluímos o ciclo, passamos para o delegado João Batista, que foi quem assumiu a superintendência, numa solenidade na academia, com todos os registros de tudo que foi feito e o que está sendo entregue para o gestor, com todos os projetos em andamento, recursos na Senasp em Brasília, tudo passado, coisa também que a gente não viu e não se perpetuou, infelizmente, porque depois disso não aconteceu mais. Eu acho que é importante, porque é preciso que o gestor que sai dê respostas não só para a instituição, mas para a sociedade. Né? A sociedade ela precisa saber o que foi feito e você prestar contas do que está sendo feito como gestor. E isso eu acho importante, a gente não sedimentou isso como cultura dentro da instituição. E eu acho que era importante que a gente fizesse isso. Gilberto, só um dado importante. Na nossa nova lei orgânica da Polícia Civil Nacional, na parte que fala sobre a função do delegado-geral, diz que antes de tomar posse ele tem que apresentar um plano de gestão da sua administração, com as metas que devem ser... Isso foi um artigo colocado por Dr. Rodolfo, nosso presidente da Depol do Brasil, nessa visão de gestão pública. Porque o que ele disse foi o seguinte, muita gente queria que os delegados gerais fossem escolhidos pelo voto dentro da carreira, né? ou que tivesse a lista tríplice. Isso não foi possível na nossa lei geral, mas para que a gente tivesse dentro da gestão pessoas preparadas, tem lá na Lei Orgânica Nacional a necessidade do delegado-geral, toda vez que ele toma posse, e a cada 2 anos, caso ele continue na gestão,
ele tem que apresentar um plano de gestão para os 2 anos seguintes e com as metas, enfim. Isso é muito interessante, né? Porque a nossa função, tirando a parte da atividade fim propriamente dita da investigação, ela precisa muito desse trabalho de gestão, né? Quando a gente faz bem esse trabalho de gestão, não só na administração, né? Como o Gilberto teve a oportunidade de fazer na Delegacia Geral, né? Na Superintendência, mas no nosso dia a dia, nas nossas unidades, é muito importante. Ajuda muito, inclusive, na atividade fim, né? Uma gestão bem feita, né? Então, eu acho que é bem interessante a Lei Orgânica trazer isso, que serve não só de parâmetro para o delegado geral, mas termina sendo um parâmetro também para todos nós nas unidades, né? O que o delegado geral deve fazer é exigir de cada delegado na sua unidade também fazer um plano de gestão da unidade. O grande problema que a gente encontra, às vezes, é que muitos colegas são colocados em situações que não têm condição nenhuma de fazer nem a atividade normal do dia a dia. Exatamente. E aí ele tem dificuldade de fazer a parte de gestão. Mas quando você tem boa vontade, Renata, e aí eu vou falar aqui do Dr. Jefferson agora, o Dr. Jefferson foi trabalhar na Santa Maria junto com o Dr. Gilberto, saiu da delegacia plantonista, não é isso, Jefferson? Exato, Plantonista para lá. 2020. Era um talento que estava esquecido lá na plantonista, infelizmente. Foi para a nona delegacia, e além do trabalho policial investigativo, que ele sabe fazer muito, eu presenciei ele, foi até lá na delegacia umas 2 vezes, porque a gente implementou lá na delegacia um dashboard, que é uma página que você consegue visualizar tudo que você precisa ter sobre qualquer assunto, e no caso nosso específico, sobre a delegacia de roubo de veículos. Foi feito lá com o Álvaro, que é um policial que trabalha comigo, muito preparado, por sinal. E Gerson foi lá várias vezes conversar com o Álvaro, trocar ideia. E eu comecei lá, na verdade, com o Manelzinho, que o Manelzinho trabalhava com o Gilberto. Já fazia isso lá, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, mais trabalhosa, né? Porque o Power BI ele dá muito trabalho no início, mas depois facilita tudo, né? Eu comecei a fazer como o Manelzinho me ensinou, depois Álvaro veio, melhorou, e aí Gerson foi para lá, trocou as ideias com Álvaro e foi. E voltou para a nona delegacia e fez essa organização lá também. Então, Gerson, a gente pode dizer hoje que, pelo que eu saiba, eu não conheço outros lugares, tem lá a nossa delegacia. Exato. E a nona que tem um dashboard lá utilizando o Power BI para poder fazer a apresentação em tempo real de todas as informações que a gente possa precisar dentro da unidade policial. Parabéns. Além disso, dessa parte administrativa, aí que está, Renata, é importante da parte administrativa, eu quero que você fale um pouco dos resultados dessa parte administrativa organizacional da delegacia e do trabalho propriamente policial no dia a dia. O que a parte administrativa, o que a organização administrativa tem ajudado vocês lá na parte investigativa também? Essa questão que a gente começou falando aí da lei orgânica, eu acho muito importante essa necessidade de organizar, planejar. Quando eu comecei a estudar administração, em um prefácio de um livro, eu vi uma frase que diz o seguinte: quando você começa na sua atividade, qualquer que seja ela, como médico, como dentista, na área do direito, vai chegar um momento da sua carreira que você vai ser chamado para administrar. Então, você é um excelente advogado, você ganha suas causas, um dia você vai ter uma banca. Você é um excelente médico, você faz operações, né, que são complexas e você salva vidas, e um dia você vai ter seu hospital, você vai ter sua clínica. E esse momento, muitas vezes as pessoas, né, acabam não tendo o sucesso que tinha anteriormente. Porque eu aprendi que você não aprende administração administrando. Você aprende administração estudando. Porque senão é tentativa e erro. Então, assim, quando eu cheguei na nona, que Gilberto me chamou para trabalhar, Tiago autorizou e a gente começou a trabalhar, realmente encontrei uma delegacia que estava muito organizada, né? Gilberto, uma pessoa que trabalhou na inteligência há muitos anos, então a inteligência depende de planejamento e organização. E aí o que eu fiz ali foi somar ferramentas e somar uma experiência também de dados, né? Porque, na verdade, a gente coleta dados para tomada de decisões. Né? Você tem que ter dados consistentes, porque a partir dele você toma decisões. Então, a gente tinha uma série de dados já organizados, e aí uma tabela Excel, né? Que ali funcionava muito bem, onde você tinha lançado aquilo ali. E aí, a partir dali, conversando com o Manuelzinho, que também é um policial muito experiente, uma visão de inteligência muito grande, e aí descobrimos a ferramenta do Power BI,
Fomos lá conversando com o Álvaro, começamos a visualizar. E aí a minha ideia foi assim, de criar um modelo de gestão para a unidade metropolitana. Por quê? A especializada metropolitana tem características, dinâmicas, procedimentos completamente diferentes, né? A gente tem ali uma série de situações da briga de vizinho ao roubo. É o Hospital Geral do Estado. João Alves, exatamente. Então você faz todos os procedimentos. Cada bairro tem um João Alves. Até homicídio você pega, né? Ainda que seja tentativa por arma branca, mas você pega tentativa de homicídio. Então você lida com todas as varas criminais. Tem esse porém também. Né? Então assim, você não tem nenhuma especializada ali para trabalhar. Então é bem diferente. É bem diferente. E aí, a partir dessas questões, nós criamos visuais, né, onde a gente monitora, né, a quantidade de inquéritos que a gente produz, as divisões por escrivães, para a gente saber exatamente que ninguém está sendo sobrecarregado, a quantidade de crimes que estão acontecendo, e a gente monitora o roubo, porque a grande questão nossa na metropolitana é que a gente tem, assim, dos registros, e a gente sabe a quantidade de registros, o patrimônio, né, não vou colocar apenas o roubo, mas o furto, o roubo, e os estelionatos hoje. Então, assim, essa dinâmica que a gente começou a criar, a gente permite a gente acompanhar essa questão para a gente poder ter uma noção e tomar decisão a partir de dados, né? Para você tomar decisões corretas. E outra coisa importante que é definir prioridades, né? Porque você tem que definir prioridades. Mas estamos diante aí do dashboard lá da unidade? Isso aí é um dashboard que nós criamos com base nessa tabela inicial, né? O nosso Power BI, na verdade, ele tem várias abas onde a gente monitora desde dos crimes e inquéritos, quanto administrativo, patrimônio, custódia, né? A gente está trabalhando na custódia agora também. Então, assim, para você ter uma ideia aí, nesse período, né? Aí está de 2018 até agora, foram praticamente 1.456 inquéritos, né? Então, e ali você tem a separação de inquéritos por delegado, por escrivão, não é isso? Exatamente. Tempo médio da tramitação. É um exemplo simples. Se você não tem isso aí, chega um inquérito, você tem 3 escrivães, chega um flagrante da delegacia plantonista, você distribui para quem? Aleatório. Se você não tem base, se você não tem onde olhar quem está com mais, quem está com menos, porque também tem aquele escrivão que está mais lento e está com mais. Mas se você tem uma quantidade do que foi entregue, independente se terminou, concluiu ou não concluiu, você sabe quem é o escrivão que está sobrecarregado. Então você não dá para ele, você passa para o outro. Entendeu? Então isso é um exemplo simples. Gestão de energia. Pronto, exatamente. Então assim, e nem sobrecarrega e depois a pessoa diz, estou trabalhando demais. Não está, porque você aqui está com menos do que todo mundo. Então assim, você tem cientificamente como provar que os argumentos não se sustentam, entendeu? Então, ou se sustentam. Né? E eu estou vendo aqui que tem tempo médio de tramitação do inquérito. Então, exato. Assim, até para você cobrar do servidor e mostrar a necessidade de dar um gás maior, né? Isso é fantástico, Renato. Eu fiz lá uma vez, um sobrinho meu fez um programinha parecido com esse aí de produtividade, chamava Replant. Era relatório de tudo. Qual foi a ideia nossa lá da delegacia? Quando eu passava uma coisa para passa para fulano que eu já fiz, eu estou com muita coisa. Tal. A ideia era essa. Exatamente fazer o que vocês fizeram. E aí, isso gerou, Gilberto, um dashboard também, não era o Power BI que a gente utilizava, mas eu conseguia medir ao final do mês quem fez mais e quem fez menos. Infelizmente, essa ferramenta foi boicotada na delegacia, porque ela dependia da inserção do servidor do que ele fez. Porque o que eu coloquei, Renata, foi o seguinte, doutor, mas também eu não fiz nenhuma intimação, mas eu atendi 20 pessoas. Eu falei, então tá tudo certo. Qualquer coisa feita na delegacia é para colocar lá no sistema. Atendeu uma pessoa. Tudo isso era um ponto de avaliação. Resultado, eu não consegui implantar lá na delegacia nessa época, porque isso dependia de uma implementação de cima para baixo. Quando eu comecei a cobrar muito lá, começaram a questionar que em outras unidades não eram cobrados. Mas eu, na verdade, estava mostrando para eles que o que eu já sabia, que era quem mais trabalhava, quem mais produzia, eu estava mostrando com números. Então, a grande vantagem quando você apresenta uma tabela dessa é justamente você não tem o que discutir com números. Desconstrói argumentos frágeis. O vendedor de fumaça não sobrevive. Né? O cara está dizendo que faz mais porque ele tem mais, mas você mostra que não, você faz menos, você tem menos.
desconstruir o argumento, né? Então, hoje a gente tem cerca de 1.400 inquéritos, é isso, Gilberto? Não, remetidos. De dois, remetidos. Aí é do período todo, Sim, né? a período gente tem todo. 1.400 inquéritos remetidos. Remetidos. 18 para cá. Exato. Né? E em tramitação hoje? Não, exatamente isso. São todos os inquéritos instaurados na delegacia entre 2018 e 2024. Porque isso é uma tomada, né, de dado, né? certo. Não tem como você fazer todas as apresentações, mas se você pega o que foi encaminhado e o que foi instaurado, você Mas provavelmente. já lhe dá Renato, um outro seria uma outra... Mas hoje você tem ideia, Gilberto, de quantos inquéritos no total de vocês dois juntos? Remetidos? Não, Não, em não, tramitação Não. deve ter... Sim, na tramitação, assim, a gente, é exatamente faixa de essa uns 80 inquéritos. Isso, exatamente. E assim, são Essa faixa. inquéritos mais, assim, na Delegacia da Mulher, a gente até tinha conversado antes, né? A gente tem um volume imenso. Mas, em regra, são inquéritos mais simples, Com né? autoria, Com né? autoria, né? Tirando Exatamente. algumas apurações de outros crimes, como estupro, né? De desconhecidos, enfim, outros crimes, a maioria, violência doméstica, são os crimes mais, assim... A gente sabe que lá a realidade de vocês é diferente, a estrutura é diferente, e o grande desafio é esse, né? Como é que vocês conseguem lidar com as grandes investigações que vocês têm lá na nona delegacia, Com um sem varejo ter grande, a né? estrutura de uma especializada, de um departamento que ambos já trabalharam? Isso vai... Eu somaria 2 fatores, né? O primeiro é a vontade de fazer, né? Porque sem vontade de fazer não adianta. Nem Pode com ter a a estrutura equipe que faz, for, né? não vai fluir, né? É. Então, assim, essa vontade e comprometimento em fazer. E a segunda é a organização, né? Se você tem uma unidade organizada, que ela está, que a gente chama de azeitada, né? Se a máquina ela está rodando certinha, né? Se ela está bem lubrificada, ela vai embora. Então, assim, muita coisa que dependeria, em tese, de você estar todo dia tomando pé, fazendo, etc., ele já está rodando no automático, né? Isso facilita porque você tem mais tempo para poder trabalhar em cima de uma investigação de grande porte. Agora, diga-se de passagem, é um estorvo, né? Você sofre para fazer uma investigação dessa numa delegacia metropolitana. E você termina abrindo mão, abdicando de algumas atribuições para fazer isso, porque inevitavelmente toma muito seu tempo, uma investigação grande toma muito tempo em todos os aspectos, e não é só a investigação em si, é o pós-investigação que eu acho que é o mais complexo, né? Que é você dar resposta a todas as cobranças judiciais, dar assistência a todos os advogados que lhe procuram, de vários veículos de luxo apreendido, muito dinheiro apreendido, que precisa, as pessoas querem ir atrás disso, né? Os autores e as próprias vítimas, que no Gilberto, caso de golpe, por exemplo, que quer recuperar o que perdeu, aí essas pessoas vão atrás disso, aí vão com o advogado, e tudo isso movimenta a justiça, movimenta a delegacia, e você sabe que tudo é produzir documento, responder, dar resposta, atender advogado, então tudo isso vai tomando tempo que você deveria estar, inclusive, em outra investigação. Sem falar que quando você faz uma boa investigação grande, ela vai ramificar, né? Porque ela vai abrir espaço para outras desdobramentos, né? Gilberto, eu queria que você falasse um pouco sobre essa investigação que vocês fizeram aí recentemente, essa que vocês foram fazer a operação fora daqui do estado. Foi uma investigação que você tocou, Jefferson, diretamente? Foi um inquérito. Foi um inquérito de Jefferson, é melhor que ele até fale, porque ele está assim... Porque foi uma grande investigação bem importante, que foi, tem pouco tempo, né, Jefferson? Isso. Tem pouquinho tempo. Nós deflagramos em junho, né, em 13 de junho, só que assim, a investigação começou em novembro de 2022. Nossa. Então, assim, exatamente é isso que o Gilberto falou, assim, a demanda... Imagine o tamanho do inquérito, é por isso que eu digo assim, você vê Alguns assim, volumes, né? o cara Sim. fez 50 inquéritos em 20 dias. Ele ficou com um inquérito em 2 anos, 2 anos com o mesmo inquérito. Então, imagine quanta coisa foi produzida nesse inquérito aí, entendeu? Então, exatamente, você vê ali, né, enquanto assim, entre 2022 e 2024... Mas basicamente era o que a investigação era? Foi um estelionato, fraude eletrônica, onde uma senhora, ela era aposentada da Caixa Econômica Federal, recebeu uma mensagem no WhatsApp dizendo que o processo dela estava em vias de ser encerrado e que ela necessitava pagar taxas para receber o montante. E nisso, ela, acreditando ser tratada do escritório, depositou o dinheiro, né? E quando a gente começou a investigar,
o WhatsApp, a forma, tudo dava credibilidade que seria realmente o escritório. Mas investigando, descobrimos, na verdade, era um grupo de estelionatários Especializado nisso. composto de 5 jovens, né? Uma moça e 4 rapazes, no estado do Ceará, que exatamente usando da fraude eletrônica, utilizando mecanismos assim, de WhatsApp, né, conseguiu que ela depositasse esse dinheiro. O dinheiro foi um primeiro depósito de R$50 mil aproximadamente, que foi depositado para 2 contas em Santa Catarina, que em pouco tempo voltou para o Ceará. E a pessoa acreditando que estava depositando para uma conta para uma pessoa de São Paulo. Entendi. Então, assim, agora, para se descobrir só esse trâmite assim, que eu falei aqui em 5 segundos, foram mais de um ano. Exatamente, para você descobrir a dinâmica que eles estavam no Ceará. E tem as autorizações judiciais. Exatamente. Tem então, as análises para fazer do que vem, né? A complexidade. Cada conta que se investiga, que surge um tráfego de dinheiro de uma conta para outra, as contas subsequentes, você precisa de uma nova autorização judicial. Então, às vezes, para você saber seguir o dinheiro, né, que é o... vamos dizer assim, cada passo é um pedido. Cada passo é um pedido. Nossa. E cada passo é um parecer do Ministério Público, cada passo é uma decisão judicial, cada passo é um encaminhamento para o LAB, cada passo é um encaminhamento para o Banco Central, para vir a resposta para ser analisada e para dar um outro resultado que você pediu. Então, assim, só faz quem quer, né, Gilberto? Só faz quem tem vontade. E ao final, outra demanda que é realmente complexa, que é você fechar uma negociação, uma investigação dessa, que é você deflagrar uma operação fora do estado e prender as pessoas. Porque nós conseguimos. Deflagramos uma operação fora do estado. Todos foram presos. Os 5? Os 5 indivíduos foram presos. E conseguiram recuperar patrimônio. Conseguimos apreender veículos importados. Uma BMW está lá na delegacia. Né? Temos 3 veículos Toyota, que estão lá também. E os valores que foram arrecadados em conta. Né? Como estelionatário, ainda tá aqueles bloqueios. Vai recuperar uma parte aí. Talvez, eu acho que pela quantidade de contas bloqueadas ao final, talvez a vítima tenha a possibilidade de recuperar o seu patrimônio ou parte do seu patrimônio. Esses veículos foram preendidos todos lá? Todos no Ceará e trazidos para cá. Confessaram a prática criminosa? Não, disseram que não tem nada a ver com a história. Imagino que eles deviam ter vítimas em vários estados. Né? Sim. Ontem, Gilberto falando sobre a questão das demandas posteriores, ontem responderam uma cota e aí a gente volta para a quebra de sigilo bancário. Eu identifiquei uma vítima que ela, deste grupo, tomou um prejuízo de R$850 mil. Então, você imagina assim, a dimensão assim, 850 mil. Uma vítima de São Paulo. R$850 mil. Né? Que ela parecia ser envolvida, uma chinesa, que ela, a princípio, parecia ser envolvida pela questão dos valores, parece que ela não registrou o boletim, né? Mas ela caiu na quebra de sigilo telefônico dos indivíduos fazendo contato com ela e depois identificamos na quebra de sigilo bancário. Então, assim, a complexidade da operação e das informações que você tem que avaliar... Não acaba nunca essa operação. Não acaba nunca. Se você procurando, você vai acabar encontrando mais vítimas e mais caminhos e exatamente a complexidade de você trabalhar com isso. O detalhe, assim, é que durante a operação, nos locais onde nós entramos em alguns imóveis, num deles, inclusive, a gente encontrou no computador, na tela do computador, o script do golpe, todo escrito lá para que a pessoa soubesse o que falar com a vítima, como falar e qual era o andamento todo do golpe. E lá no Ceará, a gente viu assim, quantas quadrilhas existem hoje no Brasil fazendo a mesma coisa. Inclusive no Ceará mesmo. Então, assim, não é uma coisa que com essa operação se estancou a execução desse tipo de golpe. Ele já existia com outras quadrilhas fazendo, outras organizações criminosas fazendo a mesma coisa. Na então, verdade, assim, esse é um golpe bem antigo, né? Eu lembro pequena e depois, eu já grande, chegaram correspondências. Só mudou a mecânica, a forma de chegar até a vítima, né? Porque eu lembro perfeitamente, tanto eu pequena como eu já maior, chegar correspondências para meu pai, na casa dele, dizendo que tinha um processo, que tinha que pagar e tal, um escritório em São Paulo. Né? Interessante, como eles só se especializam. Né? Não, é como as meninas as delegadas das defraudações falaram aqui.
Até hoje tem quem caia no bilhete premiado da Mega Sena. Sim. Pois é. E interessante hoje. que esse golpe, o Gilberto falando sobre essa questão que a gente visualizou em um dos computadores, é como se fosse uma franquia. É uma franquia. Eles preparam as pessoas. A gente conseguiu encontrar um vídeo onde o cidadão expõe, né, a metodologia, ele dizendo, ó, faça isso, faça aquilo, siga esse caminho, melhor do que um vídeo de cursinho. Então, assim, era um professor, mas ele estava ali ensinando, e aquele vídeo vai circular em outros grupos criminosos, em outros níveis, ou ele recebeu aquele de alguém, mas assim, é uma franquia. Gerson, E por isso que a gente está verificando tantos golpes de estelionato Brasil afora nessa metodologia. Engraçado, Cássio, assim, falando um detalhe, assim, principalmente para a população, né, que vai ter a oportunidade de ver esse nosso bate-papo, é como as pessoas vão à delegacia achando que nós temos todos os instrumentos para fazer a investigação e devolver o dinheiro dela. esse ponto é importante. Então, assim, as pessoas precisam entender que a investigação é extremamente complexa e que as ferramentas que a polícia dispõe são muito Arcaicas limitadas, porque muita coisa depende de um processo legal Autorização que é judicial. muito burocrático, né? Então, assim, como eu falei, para você pedir um quebra de sigilo, você não chega ali, eu quero todas as contas aleatoriamente, você consegue chegar lá onde o dinheiro foi depositado por último, quem sacou, em que conta caiu. Cada passo é um pedido, e isso se arrasta, e o dinheiro termina dissolvendo, some, e a pessoa só tem... só sofre, né? A vítima só sofre. Vai para a delegacia, registra o boletim, vai para a delegacia, presta um depoimento, vai para a delegacia para autorizar ter acesso à conta, vai depois para a justiça e não recebe nada de volta, às vezes. Eles são muito entendeu? rápidos, né? Exatamente. Muito então, rápidos. assim, nós precisamos repensar as ferramentas que precisam estar à disposição dos investigadores. Inclusive legais, né? Legais para poder dar mais celeridade a esse processo investigativo. Já passou da hora, né? Então, as pessoas, além de se precaverem, elas precisam ter consciência que caiu no golpe, dificilmente o dinheiro vai ser revisto. E não é porque a polícia é negligente, não, é porque a polícia não tem as ferramentas. Você sabe, o cidadão sabe, né? falando para as pessoas, né? O cidadão sabe quantos boletins de ocorrência diariamente de estelionato por fraude eletrônica, por depósito via Pix, o cara viu no Instagram um negócio vendendo barato, depositou um carro, etc e tal. Quantos são registrados por dia? Só em Aracaju. As pessoas têm noção disso? Não tem, é muito. Não tem noção. Só pra você Se ter... fosse abrir inquérito e investigar todos esses procedimentos e seguir toda a burocracia do processo legal, acabou, não se investigava mais nada no país. Inclusive, eu tive em Goiânia, já falei isso uns 3 episódios aqui, no Congresso Delegado de Polícia, e esse assunto foi tratado pelos adidos de Portugal, Peru, Suíça, França, e Estados Unidos. O assunto principal depois do terrorismo nos Estados Unidos é fraude eletrônica e estelionato. Inclusive, por essa razão, o crime organizado, o PCC, já está migrando para a fraude eletrônica. Já migrou há muito tempo. Então, eles hoje têm uma rentabilidade muito maior do que no tráfico de entorpecentes. Você tem os escritórios faccionados, chamamos de escritórios faccionados, são muito escritórios, seguro, literalmente, né? Renata, são escritórios montados dentro das comunidades em São Paulo, principalmente, onde serviço de internet é faccionado, é da facção criminosa, então o acesso à rede de internet só da facção, e eles montam um escritório com horário de trabalho. E o script é como eu falei, o script está lá no computador, o cara sabe. Então saiu Renata, entrou Gilberto na hora lá no trabalho. Gilberto abre o script, liga para a vítima e segue aquele script ali. Você acha que você fica recebendo ligação todo dia? Todo mundo aqui já recebeu ligação. Eu recebo todos os dias. Todo mundo. Aí, não é só a pessoa do povo lá que recebe, não. O delegado também recebe. E eu já informei. Um dia desse, não foi outro dia quase cai, um desses aí. Pois é. E olha que eu fico ligado. Você às vezes está distraído, lhe pega de peito aberto, como se diz, né? E você termina por... Não é possível, isso aqui é um golpe, porra. E o meu quase caiu, Gilberto, porque o número que apareceu era mascarado, era o número do meu banco. Pois é. Banco do Brasil, que eu só vejo na minha agenda. Você cria máscara. Aí ele criou a máscara, eu achei que era a voz igualzinha, a mulher muito preparada, mas eu não cheguei tão perto assim não, mas... Essa semana a gente está num momento agora, até uma coisa para se alertar, né? Está num momento em que as pessoas que recebem Bolsa Família estão sendo vítimas de um golpe.
Então, assim, você deve ter pego vários Boletim lá, de boletim de semana. ocorrência. Eu peguei vários, principalmente a gente trabalha numa área de uma comunidade pobre, né? De pessoas de baixa renda. Então, muitos recebem Bolsa Família. Muitos procuraram a delegacia para registrar. Quando foram abrir lá o aplicativo Caixa Tem, o dinheiro tinha sumido. Ontem passou uma reportagem no jornal, né? Nacional, falando exatamente sobre esse golpe, que assim, a Caixa Econômica está abarrotada lá de registros. Até o ministro da... Esqueci agora qual é a parte da Previdência e Assistência Social, ele deu uma entrevista falando sobre isso. E por quê? Porque as pessoas pegam, recebem aquele link malicioso por SMS, clicam ali o cara já pescou, já acessou e já foi, né? Já pegou os dados. Então, está um volume absurdo de ocorrências só lá que a gente recebeu essas duas últimas semanas. A Terradura deve ter muito usuário da Bolsa Família, né? E aí vocês vão ter muito trabalho. Usuário. A história do Santa Maria, ela é uma história que é uma zona sul que é periférica, né? A zona sul de Aracaju é a zona nobre, mas o Santa Maria é a pobreza da zona sul. Né? Se você fizer uma análise em termos de geolocalização dos bairros... O que aumenta a criminalidade, né? Exato. Porque toda vez que você tem um bairro pobre perto de um bairro que tem mais condição, você gera um desequilíbrio e acaba aumentando a criminalidade. A desigualdade, né? A desigualdade Jefferson, social. Vocês não citaram o nosso currículo aí antigo, né? Fomos delegados lá antes. Isso. Isoladamente, né? Não juntos, né? Mas eu fui em 2003, não lembro, Jefferson. Volta de 2004, 2005. Agora, quem é da nossa época sabe que... Qual era a delegacia? Qual era a perspectiva da delegacia? Entra na delegacia, no castigo, né? Ô, Gilberto, me fala um pouco da época, porque aí eu testemunhei também lá no Homicídios, quando o Gerson não estava lá ainda, quando você chegou na Homicídio, dessa última vez agora na nona, foi numa época que Mário também estava atuando lá no Homicídios, na área da... Continua, ele está afastado, mas ele continua no mesmo... E foi uma época difícil lá na Terradura. Você tinha o Adriano do Subaco da Gata, né, que era um líder forte lá, criminoso, que foi feita até uma operação grande lá. Eu queria que você me falasse desse trabalho que foi feito lá, porque, Renata, houve uma redução drástica. Eu acho que foi a maior redução de homicídio em Aracaju, foi Santa Maria. Santa Maria. E eu reputava muito lá a competência de Mário, que é um excelente delegado, a equipe dele muito boa também. Trabalho feito junto com o Gilberto lá, trocando informação. E a Polícia Militar também, que trabalhava junto lá, de forma coordenada com a nona. Eu queria que você falasse um pouco desse período e como é que está hoje a Terradura. Se continua mantendo aqueles números, que eu saí da Homicídios em 2019, e eu não sei como é que anda hoje. Mas foi uma área que ficou bem controlada depois daquele trabalho feito por você lá. Na verdade, era Alexandre, né, do Sovaco da Gata. Alexandre, Adriano. Dominava lá o território, terminou tombando lá numa operação. Na verdade, quando eu cheguei lá no Santa Maria foi em 2016. 2016, eu cheguei no meio do ano, né, e fechando com 85 homicídios em 2016. Foi o maior número de homicídios historicamente falando da região. Santa Maria, 17 de março, né? A gente fala sempre Santa Maria, mas hoje em dia tem 2 bairros lá. E o 17 de março é pior, né? Não, Santa Maria é pior. É mesmo? É bem pior. É bem pior. O 17 de março, ele... Para roubo de moto é 17 de março. É pior agora. Porque o 17 de março, se você analisar, já tem uma estrutura mais elaborada em termos de moradia, né? É diferente do Santa Maria, que tem melhorado bastante, porque tem surgido novos empreendimentos lá e tal. E quando vai chegando a organização da parte estrutural dos bairros, o crime vai saindo. O crime vai diminuindo, pelo menos circula a viatura, tem iluminação, tudo vai melhorando. E hoje a gente fechou o ano passado com 21 homicídios. Nossa, lá, né? Então, você viu, Renato? Em 2016 era 85. Esse ano passado fechou com 21. 21. 75% de a gente redução, vem numa queda, e assim, o interessante é que ela é uma queda constante, né? Ela não tem, nós não tivemos oscilações aí. Tivemos uma leve oscilação de 28 para 29 de um ano para o outro, mas que termina sendo praticamente a mesma coisa. Mas se você pensar, foram menos 64 pessoas, 64 vidas preservadas, né? Se você contabilizar, considerando que a população cresce, né?
A redução ainda é maior, né? maior. E isso foi fruto, assim, tanto desse trabalho, né, que a gente fez e de intervenção realmente, porque quando chegamos lá estava, para você ter ideia, a gente tinha situações de invasão domiciliar lá que ninguém ficava com porta aberta, era uma coisa terrível. E a gente conseguiu debelar algumas organizações lá que estavam atuando. E essa parceria com homicídios assim, foi fundamental, porque Mário é um cara disposto para trabalhar, um cara bem interessado e que eu tinha uma boa relação, porque nós trabalhamos também na 2ª delegacia juntos. Então a gente tinha uma relação, então a equipe de Mário vivia lá praticamente na delegacia trocando informação. E não é porque é homicídios que eu fazia, tipo, aconteceu homicídio, não é comigo, passa para homicídios. Não. Aconteceu homicídio, o pessoal meu vai levantar lá, porque o pessoal de Mário daqui que chega, etc. Então, Até tudo porque isso. o seu pessoal também conhece mais a criminalidade. Mais a área. Local, Hoje, para você ter ideia, eu estava falando com o pessoas. Jefferson isso. Hoje, Flávia, que está no lugar de Jefferson, me mandou uma mensagem perguntando: Gilberto, você conhece fulano e cicrano, filho de fulana? Aí eu disse, deixa eu ver aqui. Quando eu mandei para a equipe, não, já respondemos ao pessoal do homicídio que eles me perguntaram isso ontem. Então, você perceber que isso não para, é constante. Fora isso, Jefferson também sabe como a gente trabalha lá. Aconteceu qualquer fato que pode indicar um possível homicídio no futuro, a gente manda a equipe. Então, o cara assim, ameaçou com a faca, vai. A equipe vai. Não registrou o BO, não. Não precisa nem registrar BO. Quem foi? Foi aonde? Vai lá, né? O cara vai lá, chama, já traz o cara e o que foi que houve e tal, e resolve ali e aplaca aqueles ânimos. Fora isso, a gente tem o acorde, né, que foi acho que uma das grandes mudanças que a gente teve em termos de tratamento daqueles crimes de menor potencial ofensivo em unidade metropolitana. É importantíssimo, porque desafoga também o delegado da delegacia e também faz essa composição, esfria os ânimos, né? Então, aquele problema do som alto e daquelas coisas que vão sendo resolvidas ali, que também davam homicídio. Previne muita coisa. E a parceria com a Polícia Militar, né? E com a própria comunidade. A gente... Assim, foram inúmeras reuniões com o Conselho Comunitário do Santa Maria, dia de semana à noite, eu para lá, para fazer reunião com o pessoal, sair de lá 10, 11 horas da noite, reunião com a PM lá na Escola Vitória Santa Maria, que está do lado, com os guarnições que trabalham na rua, para indicar o que é que está acontecendo, como é que a gente está sofrendo em algumas questões e tal, e para direcionar policiamento. Então, são vários trabalhos que isso não está contabilizado. Quantos inquéritos você fez? Né? Isso foge da atividade. Uma coisa, isso não está nos números. Né? Isso não que é algo interessante nisso que o Gilberto está falando. Quando a gente fala em homicídios em uma delegacia metropolitana, a gente vê o homicídio como o extremo da violência. Matou uma pessoa. Só que o homicídio ele não vem sozinho. Antes do homicídio, teve um indivíduo que envolveu com o tráfico, e com o tráfico ele roubou o celular para alimentar o vício. Então, assim, essa integração que o Gilberto falou, que eu acho que é o grande segredo vamos colocar assim, né, da metropolitana da nona, de conseguir resultados que ultrapassam a rotina da delegacia, homicídio, né? A gente não apura homicídio, mas a gente repercute na redução. Por quê? Porque exatamente, tem lá no acorde, brigou, aconteceu alguma coisa e tal, evitou uma emissão que alguém vai matar o outro com faca, por exemplo, chamou ali, fez um procedimento, ela simplesmente chamou as pessoas. Bom, tanto é que, às vezes, o acorde tem, se a gente pegar depois daquela estatística que a gente fez ali do acorde, você tem uma desistência muito grande. Por que a gente chama de desistência? Registrou o BO, mas não foi na audiência. O registrar o BO já foi um resultado. Sim. Então, assim, o roubo, o tráfico, a mesma coisa. Se você combate o tráfico, se você identifica quem são os traficantes, se você prende os traficantes, né, a questão do roubo, a recuperação de celular, eu acho que também é uma coisa da nona muito interessante. Números que você trouxe para a gente. E aí, pegando esse gancho, inclusive, nesses números que você tem, nesse sistema organizado de informações, Jefferson, isso também ajuda a prevenir crimes? Bastante. Porque você vai ter informação de horário em que o crime acontece com mais frequência, localidade. Isso ajuda nesse processo também. Exatamente. Esse mapa fala um pouco sobre isso, né, Jefferson? Porque assim... Eu tô vendo ali que ele dá as áreas do Santa Maria que você tem mais ocorrência, né? Porque, você consegue monitorar. Uma coisa interessante, assim, da experiência pessoal, como o Gilberto falou, que é importante, eu fui diretor do CEACRIM durante um período, e você ter controle de dados para tomada de decisões é extremamente importante. Então, assim, o objetivo é indispensável por isso. Então, assim, com essa questão de roubos, que tem reflexo, com certeza, no futuro em outros crimes, por exemplo, o que se rouba mais em Santa Maria? Celular.
Aonde se rouba mais? No Marivan, né? De janeiro para cá, por exemplo, entre janeiro e julho, pode perceber que a gente começou em janeiro com 14, em julho nós tivemos 12 roubos. Isso é a quantidade de roubos registrados na delegacia. Então, se você consegue monitorar... São trocadas com a Polícia Militar? Sim. Para fazer a parte preventiva? Sim, porque a gente tem um bom contato. A delegacia tem tanto o batalhão... ISP, né? Quanto a delegacia, então a gente tem contato com o Coronel Gladson e os membros das equipes, que, por exemplo, muitas vezes soldado, um sargento, vem conversar comigo, conversar com o Gilberto, alguma informação que chega com o pessoal da investigação, né? Eles se conhecem, então sabem as equipes, né? Então tudo isso aí fomenta exatamente o resultado desse tipo. E ali você tem uns dados também de recuperação, né, de celulares. De recuperação a maioria das subtrações lá é roubo de celular. E aqui tem no gráfico aí você percebe. Você teve um crescimento aí em 2021 de 20, eu acho que 20 foi quando vocês começaram a série histórica, né? Exatamente. A gente foi começando a monitorar, né? A gente percebe isso aí. Em 2021 foram 80, foi o ano que teve mais recuperação de celular. Depois diminuiu. E vou te falar, provavelmente... O roubo diminuiu também. Diminuiu o roubo. Porque às vezes a gente olha aqui e fala, mas por que diminuiu a quantidade? Né? Quando cai, às vezes, eu estava vendo até o número de inquéritos ali que caiu de 2018 para cá, caiu a quantidade de inquéritos, porque caiu a quantidade de ocorrência Então, o que a gente faz na delegacia, na verdade, é análise criminal. Não é quanto mais crime, melhor. Na verdade, a gente pensa quanto mais crime, né, mais ação a gente tem que atuar para reduzir o crime, exatamente que essa questão, né? Esse monitoramento é muito especificamente importante. Em relação a telefone celular, todos os casos de roubo de telefone celular eles são investigados, né? Então a gente não deixa de apurar nenhum, é 100%, né? Que assim, é inimaginável do ponto de vista de uma delegacia de maior porte, mas lá a gente tem como fazer e a gente consegue fazer isso. Na verdade, isso traz credibilidade, sabe, Cássio? Quando a pessoa vai à delegacia, quantas e quantas vezes, né, a gente é testemunha disso, a pessoa vai, faz o boletim de ocorrência e fica aquela ideia assim, é mais um papel, né? Aí, tempos depois, você intima a pessoa para ir à delegacia buscar o celular. Nós já fizemos, inclusive, uma matéria com o pessoal da Ascom, que assim, tinha tanta gente para receber celular que a gente marcou o dia e fez uma matéria. O cara assim dizendo, você acreditava que você ia receber seu celular de volta? Não, eu fiz por fazer. Ele disse, eu fiz porque eu precisava levar para poder justificar que eu, assim, tipo de empresa, celular da Energisa, por exemplo, o cara tinha que fazer. Aí o cara vai lá para receber o celular. Eu não acreditava que ia receber de volta. E o cara recebe o celular de volta. Porque para a vítima, como eu falei antes, assim, é só transtorno, né? O cara registra o boletim, seu vida, depois bota de frente com o cara que fez o roubo. E a maioria é um salário, né, Gilberto? O salário é um salário, é um mês de salário, às vezes 2, né? Cássio, na região que a gente trabalha, o cara precisa do celular para trabalho mesmo, porque o cara é pintor, é pedreiro, é servente, e os dados dele ali tá divulgado aí, e a pessoa que é cliente, né, vai ligar, vai mandar mensagem, vai convocar ele para fazer um serviço e ele está sem o celular, né, e muitas vezes perde todos os dados. Esse mapa aí, Renata, você percebe aí que tem uma concentração maior, né, Jefferson, em determinadas áreas aí da... Isso, exatamente. Mas até que está um pouco espalhado, mas tem as áreas que você percebe que você tem uma concentração ali ali é o 17 de março, ali é perto do Sovaco da Gata, né, que é mais concentrado? Ali, o centro mesmo do Santa Maria, né? Você tem ali. Tá em cima. Lá são os conjuntos, né? Você tem o Paraíso do Sul, é mais assim. Aí vem Padre Pedro, Valadares, Loteamento Senhor do Bonfim. Aí vai descendo. Para o lado de cá, onde você tem Aruana, Maum e tal, o 17 de março está aí nesse meio, né? Na verdade. Entendi. Então aquele concentrado maior é na área do centro do. Dos conjuntos. Do Santa Maria mesmo. Marivan. Padre Pedro, Valadares é a região que mais a gente tem. Você vê nessa área aí, lá na delegacia de roubo de veículos, tem muito furto de veículos que eles chamam rota de fuga. De fuga, né? Que é ali do motel, daquela entrada dos motéis ali para dentro do Santa Maria. E essa questão dessa análise espacial é tão interessante que o que a gente percebeu? Que quando melhorou o acesso ao 17 de março, você falou, no 17 de março está aumentando a quantidade de roubos. Quando melhorou o acesso ao 17 de março por maternidade, aumentou também a quantidade de crimes contra o patrimônio e aumentou o tráfico de drogas.
Então, assim, é exatamente a visão espacial que você tem, porque, assim, a gente trabalha com tanta informação em delegacia, qualquer que seja ela, que se você não visualizar a informação, você não consegue memorizar os resultados, o que está acontecendo. Então, por isso que a gente faz uma visualização. Ou você visualiza, né? Que é a vantagem do dashboard, é você olhar e ver ali milhares de informações num visual só, que é mais fácil, ou você vai ficar perdido, vai ficar dependendo da memória de um agente de polícia da delegacia antigo que sabe quais são as áreas. Se você sair de lá hoje, alguém for para o seu lugar de Gilberto, você apresenta o mapa lá e as ocorrências, o cara não vai ter aquele trabalho para saber qual é o bairro, o que está acontecendo. O que está acontecendo. Já chega com a informação pronta. E o que é importante saber, né? Esse mapeamento realmente assim, essa é uma percepção que a gente precisa ter da necessidade. Nós temos hoje bases estruturadas, né? Informações, você tem um PPE, ali por trás tem tabelas, tem várias informações, e que podem transformar tudo isso numa ferramenta que esteja disponível para todo qualquer delegado na sua unidade. Não, eu quero ver isso, eu quero ver. Exatamente. Você abre ali, você vê, você acompanha. Então, assim, você precisa que isso seja visto e seja implementado, como você falou, de cima para baixo, para que todo mundo possa... Exatamente, seja uma ferramenta única, entendeu? Uma aba do PPE onde você bata lá e abra e consiga fazer isso e ver todos os dias. Qualquer empresa desenvolvida hoje que você for, ela abre um mapa desse e dá a informação que você quiser. E uma coisa assim, que eu acho interessante... Pedra, trabalhar com livro, trabalhar com essas mudanças. E a gente que está na administração pública, que está nessa parte, tu nem sabe a dificuldade que é, né? Você ter recursos e tal. Isso custa zero quase. Porque é o seguinte, o Power BI, nessa versão que a gente usa, ele é gratuito. E essa tabela, por exemplo, essas informações que a gente está vendo aí, é alimentada por um estagiário da delegacia. Então, assim, lá também. Então, exatamente assim, é uma questão de você pegar os recursos humanos que você tem e aplicar, gerenciando isso tudo, assim, com a possibilidade de ser, né? O que você tem que ter é metodologia. Nós criamos uma metodologia. Como essa metodologia de recuperação de celular que Gilberto criou, ela é fantástica. Então, assim, a gente consegue recuperar por isso. Seu mestrado está sendo colocado em prática, né, Gerson? Sim, o mestrado em gestão estratégica das organizações ajudou exatamente por isso, porque você tem uma visão. Você não aprende administração administrando. Você aprende administração estudando e replicando, né? Porque eu também não inventei isso, né? Na verdade, são experiências que você vai coletando e até formar uma metodologia. Senão fica a ciência do achismo, né, Gerson? Exatamente, não chega. O cara fala, por exemplo, o Álvaro estava fazendo um cruzamento lá, bem interessante, ele queria ver o seguinte, se realmente é verdadeira a informação de que em tempo de chuva a criminalidade diminui. E ele fez lá e não bateu. Ele pegou o índice de chuva em Aracaju, mas depois a gente identificou o erro. Realmente, o grande problema é que Aracaju, quando chove, não chove em toda Aracaju. O Mosqueiro está chovendo, mas aqui não está chovendo, aqui no centro da cidade. E não chove o dia todo, né? E não chove o dia todo. Mas, assim, são esses cruzamentos. Hoje, e a Polícia Militar com esses dados na mão, eu com o GEOI lá mesmo hoje, quando uma região está muito complicada, eu passo a informação para ele, GEOI satura a região, acaba o problema. A gente pode até pensar em, através da Depol, levar isso para os colegas, né? Para os outros colegas, né? Fazer algum evento, apresentar isso para os colegas. Muita gente interessada, Renata. Agora, não tenho dúvida. É difícil fazer isso aí, viu? Porque assim, Gerson é porque não, acredito que seja, mas é como disse Gilberto, né? Quando a pessoa tem vontade e quer, né? E a gente sabe. Mas é um negócio interessante. A Depol pode até pensar, sabe o quê? Você abriu aí uma questão, nós vamos ver com o nosso financeiro, né? Para a gente, de repente, até fazer um cursozinho aqui pela Depol mesmo, para poder ensinar a fazer esse tipo de coisa. Uma coisa assim, você falou essa questão que é difícil, e Gilberto falou uma outra coisa muito importante da unidade, que é a questão do comprometimento. E aí vem a questão do estudo que eu lhe falei. Quando eu fiz meu mestrado, eu fiz a dissertação do meu mestrado sobre o comprometimento organizacional na segurança pública e como que as pessoas se comprometem nas organizações. E a minha pesquisa do mestrado, que foi praticamente um censo, porque na época nós tínhamos 140 delegados e 95% respondeu, era como que as pessoas se comprometiam, como que os delegados se comprometiam. E o resultado que foi testado, né, porque foi uma hipótese testada estatisticamente, demonstrou que nós, delegados de polícia, né, somos comprometidos com a carreira e com a função dentro de uma perspectiva que é a melhor forma de comprometimento, que é um comprometimento onde você se compromete porque você se sente, você gosta daquilo que você está fazendo e você se compromete porque você acredita que é certo.
Então, porque existem 3 formas de se comprometer. Eu posso me comprometer porque eu gosto, eu posso me comprometer porque aquilo me dá um retorno financeiro, então eu faço porque eu estou recebendo salário e eu estou me comprometendo porque eu acredito que é certo. Então, e a pesquisa que eu fiz demonstrou que os delegados de polícia ali se comprometiam por quê? Porque tinham uma questão afetiva ligada àquela que gostavam daquilo que estava fazendo e, ao mesmo tempo, que acreditavam que é certo, e não por troca do salário. Sim. Então, você fala assim, é exatamente essa questão que a gente vê até hoje, porque se replicar esse estudo, eu tenho certeza que nós vamos ter resultados parecidos. Vamos fazer isso em financeiro. Vamos pensar. Vamos deixa o tio Patinhas liberar, Jéssica. Isso aí. Mas é barato. Eu acho que ele está aprendendo com o Jéssica, e Jéssica também é desse jeito, o mesmo padrão. Eu acho que assim, a Jéssica tocou num assunto importante, assim, a importância do comprometimento do servidor público com aquilo que ele faz, sabendo que o seu cliente é o público e é quem te paga. Não é diretamente, mas é de forma indireta. E ele precisa ter essa responsabilidade. E a gente estava falando com o Jefferson hoje sobre isso, que eu faço às vezes reuniões com as pessoas lá e digo assim, olha, o atendimento, porque tudo passa de uma rotina, né? Então, desde o atendimento começa a investigação. Então, naquela conversa, antes mesmo até do registro do boletim, você precisa colher a informação ali. Então, a pessoa que atende tem que atender e a gente prima pelo atendimento que atenda bem. É obrigação do policial, do delegado, agente, escrivão, atender bem as pessoas. A pessoa já é vítima de um crime, procura uma delegacia e chega na delegacia, ainda é tratada mal, revitimizada, né? Exatamente, é chamada a atenção, porque estava comentando um exemplo que eu citei hoje com o Jefferson. O cara perde o celular num roubo. Aí chega lá, não, que eu estava falando no telefone na rua, o cara encostou com a moto e me roubou. Também, né? Tava falando no telefone no meio da rua. Pô, o que é que o cara tem a ver com você? Você não tem nada a ver com isso. A obrigação é atender o cara, registrar o boletim de ocorrência dele, depois, né, Gilberto, orientar. Olha, rapaz, agora não faça isso. Então, não, o cara já é revitimizado ali, já é chamado a atenção. É julgado. Já sofre com aquela demonstração. Às vezes ele até pensa assim, pô, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu vi? Se o cara tá me tratando desse jeito para registrar, pois é, o ladrão, amigo, por favor, me passa o celular. Às vezes até pediu não fez nenhum julgamento, mas só pediu o celular. Acho que hoje então, isso é essencial. E é uma pergunta que eu faço a eles, assim, eu digo, Cássio, eu sempre cito isso na reuniões, né? Eu digo, imagine se eu hoje, 35 anos de serviço, chegasse para trabalhar e o cara me dissesse assim, amigo, procure ali o setor de pessoal, assine lá seu aviso prévio, que a gente vai pagar e você não precisa mais retornar, não. Eu ia parar e dizer assim, o que é que eu faço da vida agora? Eu vou trabalhar com o quê? Não, eu posso advogar, sou bacharel em Direito, sou aprovado na OAB e tal, vou advogar. Mas daqui que eu recebo a minha primeira causa e que eu formo minha clientela, eu já morri de fome. Entendeu? Então, assim, a gente tem que dar valor ao que a gente recebe. Não que a gente recebe e ganha bem, mas a gente recebe para prestar um serviço e tem que prestar um serviço bem. A população não tem nada a ver com o salário, se é bom ou é ruim. Exatamente. Ela tem que ser atendida. A gente tem que brigar por salário. Não tratar mal quem dá resultado. Não tem sentido. E quem paga a gente. Dá resultado e cobrar do governador, então, se quem tem a caneta. E quando ele concede alguma coisa para a gente, ele tem um respaldo da população. Quando a gente trata bem a população, quando a gente investiga bem, quando dá resultado. Exatamente. E a população está do nosso lado. Exatamente. Né? Tá do nosso lado. A polícia de aproximação é essa, é aquela que atende bem, acolhe, dá resultado, e que as pessoas hoje, por exemplo, procuram a delegacia porque sabem que lá vão ser bem tratadas, que vão registrar um boletim, que vão ter resultado, vão ter uma resposta. Talvez não de tudo, porque é impossível, a gente não tem meios, mas o que a gente pode fazer, a gente faz. E por incrível que pareça... O tempo acabou, né? E se for ficar mais, a gente vai ter que gastar mais, né? Falou no financeiro, né? Opa. Mas para o cronômetro. Vamos parar por aqui. Foi plantada, né? Vamos organizar isso. Sim, aí. Estamos à disposição. Para a gente levar para os demais colegas. Né? Eu acho que esse conhecimento de vocês é sensacional, né? Não só o conhecimento, como a prática. E a gente levar isso para os nossos colegas vai ser sensacional. Vamos pensar nisso. Para a gente e para o serviço público, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que já era fã do trabalho dos dois, né? São colegas muito especiais e queridos, né? Há tantos anos. E hoje
essas expectativas foram renovadas, né? Fiquei sabendo, como sempre, toda semana a gente fica descobrindo mais coisas dos colegas, né, do trabalho do dia a dia, que no nosso dia a dia, no cotidiano, a gente acaba perdendo esse contato, né, com os colegas e fica sem saber como é que estão acontecendo as coisas na delegacia dos outros. E aqui a gente está tendo a oportunidade de ver como está sendo feito o trabalho e queria parabenizar os dois e agradecer a presença e continuar juntos aí nessa parceria. Muito obrigado, Gilberta, Jefferson, pela presença aqui no nosso programa. Esperamos fazer outros aqui, nesse mesmo... Nós fizemos um tipo de abordagem diferente hoje, falando mais sobre a parte de gestão, com investigação e resultado, para não ficar parecendo, né, aquela história de delegado de gabinete e delegado de rua. Se você for um bom delegado de gabinete, o resultado da rua vai dar excelente. Fica, né? mais fácil. Fica muito mais fácil. Agradecemos a presença de vocês aqui. Quer mandar algum recado final, os dois? Fiquem à vontade. Assim, agradecer a oportunidade, sabe? Eu acho que é muito importante assim, esse estreitamento da DEPOL, de mostrar realmente o outro lado da polícia, que não é apenas o lado operacional de outras questões e tudo, que por trás do operacional tem que ter um administrativo e uma organização. E realmente parabenizar, acho que é muito interessante e me colocar à disposição dos colegas, né, que quiserem, independente de qualquer momento, nos procurar lá na delegacia, que isso aí é uma metodologia, parece complexa, mas é simples, né? Você faz sem muita questão, né? Estamos à disposição lá e muito obrigado aí pela oportunidade. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a DEPOL, obrigado pela oportunidade, mas assim, isso foi uma construção que nós pensamos antes. Faz parte do projeto. Né? Faz parte do projeto nosso como diretoria e eu acho que tem dado muito certo, os episódios são cada dia melhores, né? Eu vou lutar aí para bater o recorde aí de visualizações, né? Eu vou chamar aí todo mundo e sair divulgando, porque realmente a gente tem evoluído bastante aí na questão da divulgação, tanto do trabalho da polícia, para que a população também conheça um pouco, às vezes, das questões pessoais do delegado, das questões que nos afligem, né, em termos de trabalho, as nossas dores, nossas dificuldades, que muitas vezes a gente não tem tempo de conversar isso, às vezes, com as pessoas num universo hoje que são as redes sociais para divulgação, né? Então, eu agradeço a vocês e a paciência também de escutar a gente aí contando um bocado de lorota. Né? Bom, nós estamos no final do nosso 13º, né, episódio do podcast. Assistam o episódio, clique no sininho, se inscreva no canal, que você vai receber outros episódios. E aproveite também para assistir os episódios anteriores, que estão muito bons. Até a próxima. Obrigada e até o próximo episódio.